Convido ao púlpito o mensageiro da noite, reverendo Cleverson Gilvan Moreira, e também o reverendo Roberto Brasileiro, que orará pelo pregador, pela mensagem, para que Deus fale ao nosso coração, e também o apresentará a todos. Reverendo Cleverson é um jovem pastor de nossa igreja, presbiteriano do Brasil. Nós somos colegas de presbitério já por mais de 15 anos no mesmo presbitério. Ele pastoreou a igreja em Patrocínio por 13 anos e desde o ano passado assumiu como o nosso deão ou capelão no seminário presbiteriano em Belo Horizonte. Seminário de Euel Nicodemos Heller. É uma alegria para nós ter o reverendo Cleverson no grupo de pastores de nosso presbitério, de nossa igreja. Atualmente foi transferido para Belo Horizonte, não com o gosto total nosso, mas com a sessão nossa, para que ele pudesse servir ali e pudesse servir a igreja também em Belo Horizonte. Nós temos acompanhado o seu ministério todos esses anos, como colegas, como irmãos, como amigos, e temos sentido a sua dedicação, a sua alegria e a maneira peculiar de ser como estudioso que é. Ele terminou seu doutorado em ministério lá no seminário do JMC. Ele formou no JMC e está atualmente no André Jumper terminando o seu doutorado. Então, para nós é sempre bom falar do Cleverson. Foi professor do IBEL por longo período e atualmente é servindo o nosso seminário. Nós temos aberto mão dele e hoje é com alegria que o apresento. Que Deus possa usá-lo e abençoar todos nós. Vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos pelo reverendo Cleverson, te agradecemos pela sua esposa, te agradecemos pelo seu filho, te agradecemos, ó Pai, pela casa dele e por tudo que ele significa para cada um de nós. Que o reverendo Cleverson seja uma bênção e possa trazer a mensagem que o Senhor já colocou no seu coração. E em nome do teu Filho Jesus que oramos. Amém. Quero saudar os meus irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso coração se alegra por esta noite, pelo que ela representa para o Instituto Presbiteriano Gammon e, sem sombra de dúvidas, também para toda a Igreja Presbiteriana do Brasil e para a comunidade de Lavras. Nós rendemos graças ao Senhor porque sabemos que todas estas coisas, de fato, vêm promovendo a glória do seu santo nome. E como já pudemos cantar, já pudemos falar com o Senhor através das nossas orações, suplicamos neste instante para que o próprio Deus fale conosco por intermédio da sua santa palavra. Quero convidá-los, portanto, a acompanharem a leitura que farei no livro de Salmos, o Salmo de número 90. Salmo de número 90, uma oração de Moisés, homem de Deus, que certamente tem muito a nos ensinar numa noite como esta, e que, sem sombra de dúvidas, serve como uma direção clara e segura para todos os que querem seguir a sua jornada segundo a boa mão do nosso Deus. Salmo de número 90, por favor, acompanhem a leitura que farei. Aqueles que têm as suas Bíblias, mantenham-as abertas, para que possamos assim meditar nas Escrituras Sagradas. Diz-nos a palavra do Senhor. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade,
Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua glória, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que Deus assim nos conduza na meditação da sua santa palavra, conforme a lemos aqui no Salmo de número 90. Eu creio que uma instituição que celebra o seu Sesc centenário não faz simplesmente porque os anos se passaram e o momento da celebração chegou. Esta, obviamente, não é a única razão. Uma instituição que comemora os seus 150 anos, ela o faz porque soube pavimentar, ao longo da sua jornada, uma história segura, marcada, sem sombra de dúvidas, por conquistas exitosas, que continuam sendo, obviamente, a marca da sua jornada enquanto peregrinam por aqui. E eu creio, obviamente, que essa jornada exitosa, como já mencionamos, credencia essa instituição, e não apenas ela, mas todos aqueles que querem caminhar sob a segura condução divina, a prospectar um futuro ainda mais pujante, um futuro ainda mais brilhante, onde o ideal pode continuar sendo este que tem orientado a instituição ao longo de toda a sua caminhada, dedicado à glória de Deus e ao progresso humano. Eu creio que, sem sombra de dúvidas, se assim continuamos a nossa jornada, se assim também o Instituto Presbiteriano Gammon continua a sua jornada, ele permanecerá determinante para que novos desafios sejam superados, novos alvos sejam alcançados e assim a glória do nome do nosso Deus seja promovida. Nesta noite, meus queridos irmãos e amigos, nesta noite memorável, nós nos voltamos, portanto, para a palavra do nosso Deus, para a Santa Escritura Sagrada, aquela que nos conduz pelo caminho, aquela que nos aponta, na verdade, a direção daquele que lançou os fundamentos, daquele que nos tem ensinado, de fato, que não há nada mais precioso do que podermos andar segundo o som da sua doce voz, conduzindo-nos pela jornada. Quero convidá-los, portanto, a que nos voltemos à Escritura Sagrada, que olhemos para a Palavra de Deus, como quem rende graças ao Senhor pelo que se passou, como quem rende graças ao Senhor pelas coisas que marcaram a sua história, mas ao mesmo tempo como quem suplica a direção de Deus pelo que virá, a direção de Deus pelo que nós ainda viveremos. Aliás, esta última razão, a da súplica pelo que ainda viveremos, a da súplica pelo que ainda fará parte da nossa jornada, deve nos ajudar a entender que para avançarmos, para seguirmos, é necessário que nos refugiemos em Deus, é necessário que nos guardemos no Senhor, o grande responsável pelos passos que damos na solidificação da nossa própria história.
Por isso eu quero convidá-lo a se debruçar sobre o Salmo de número 90, a fim de que sejamos capazes de considerar nas suas linhas as razões pelas quais nós devemos nos refugiar em Deus, enquanto caminhamos na direção de um futuro tão ou mais excelente que o nosso próprio passado. Esta é, portanto, uma mensagem que naturalmente não diz respeito apenas à vida do Instituto que continua sua jornada, mas à vida de todo aquele que sabe que foi chamado por Deus, foi vocacionado pelo Senhor para continuar a sua caminhada, buscando acima de todas as coisas a glória do Senhor nosso Deus. Portanto, quais são as razões pelas quais nós devemos caminhar sob a segura direção divina? Quais são as razões pelas quais nós devemos caminhar segundo a direção do nosso Deus? Eu faço esse convite a cada um de vocês, a se debruçar sobre o Salmo de número 90, porque ao longo da história da humanidade, e especialmente ao longo da história do seu povo, da sua igreja, Deus vem conduzindo cada um daqueles que esperam por Ele, e lhes mostrando razões suficientes pelas quais, não importando o momento em que estão, não importando a jornada na qual se encontram, eles devem seguir sob a sua segura condução. Se nós voltarmos os nossos olhos rapidamente, eu quero convidá-los a considerar alguns relances da história do povo de Israel, especialmente para o capítulo 12 do livro de Gênesis. Nós encontraremos ali o patriarca Abraão, ou Abrão ainda, sendo chamado por Deus para uma caminhada de fé. Lendo as Escrituras Sagradas, nós vemos Deus dizendo a ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Aquele homem sai segundo a voz do Senhor, segundo o comissionamento divino, caminhando para uma terra que ainda lhe seria revelada, caminhando para uma terra que ainda lhe seria mostrada. A palavra de Deus diz que ele viveu em tendas, ele caminhou por lugares desertos, viveu naturalmente em regiões inóspitas, e ainda que ele não conhecesse, obviamente, o seu destino, até que Deus prontamente o revelasse, ele caminhou sob a providência de Deus, ele caminhou sob a condução do Senhor. E não apenas Abraão, mas muitos outros servos de Deus, como Isaac, Jacó, José, peregrinaram por regiões desconhecidas, peregrinaram por estradas, na verdade, muito difíceis, muito acidentadas, mas sabiam que em determinados momentos da sua vida, eles poderiam contemplar o Senhor quase que face a face, entendendo naturalmente que Ele estava ali, dirigindo-lhes na sua jornada. A palavra também diz que além de Abraão, além de Isaac, além de Jacó, Moisés, o autor deste salmo, também peregrinou durante mais de 40 anos no deserto do Sinai, conduzindo o povo de Deus. Andou acompanhado nas manhãs, ou andou acompanhado durante o dia por uma nuvem, andou acompanhado durante a noite por uma coluna de fogo, mas seja qual for o momento do dia, ele estava ali sempre sob a segura condução de Deus, caminhando na estrada para o qual o Senhor Deus o havia chamado. Deus chamou uma nação de viajantes, Deus constituiu uma nação de peregrinos, para que eles experimentassem em toda a sua jornada a sua companhia. E é interessante que nós também tenhamos neste momento a oportunidade de nos perceber como tais. O Senhor também nos comissionou como peregrinos. O Senhor também nos comissionou como viajantes. O Senhor também nos comissionou como pessoas que marcham rumo àquela história que desde a eternidade Ele já escreveu. E eu creio, sem sombra de dúvidas, que o nosso Instituto Presbiteriano Gammon, constituído por todas as vidas que imprimiram as suas marcas nesta história Sesc centenária, ainda marcha, ainda caminha, ainda viaja, como um peregrino buscando, antes de todas as coisas, o supremo alvo da sua existência, que é a glória de Deus, a glória do Senhor. E se celebramos o passado, prospectando o futuro, reitero, é necessário que nós entendamos por que nós devemos seguir refugiados em Deus. O texto que nós temos diante de nós, ele nos oferece 4 respostas muito simples para esta questão que eu lhes propus. Por que nós devemos seguir a nossa jornada refugiados no Senhor? São 4 questões fundamentais, que na realidade nos ajudam a entender como Deus trouxe ao coração de Moisés, o autor desse salmo, a segura esperança de que realmente ele andava ao seu lado, enquanto ele tinha diante de si um caminho ainda não conhecido.
A primeira razão que o Salmo de número 90 nos ensina, pela qual nós devemos prosseguir refugiados em Deus, é por causa da sua própria eternidade. É por causa da eternidade divina. Guardem consigo estas palavras. A primeira razão pela qual nós devemos caminhar refugiados em Deus é por causa da eternidade divina. Moisés começa o texto que nós temos aqui diante de nós, do Salmo 90, dizendo que o Senhor tem sido o nosso refúgio. Esta é uma expressão extremamente forte dentro do texto. O Senhor tem sido o nosso refúgio. Perceba que a declaração de fé do grande líder de Israel não se refere simplesmente ao passado do povo. Não se refere simplesmente ao passado de Israel. Deus não foi o refúgio simplesmente. Ele tem sido. Percebam que a forma como o verbo se expressa no texto dá a ideia de uma ação absolutamente contínua do Senhor. Ele não foi o nosso refúgio. Ele não andou conosco quando caminhávamos pelo deserto. Ele continua sendo, diz Moisés, tu tens sido o nosso refúgio. Tu tens sido o nosso refúgio. E essa expressão inicial usada por Moisés sugere que ele não considerava apenas a sua história. Ele não considerava apenas as coisas que ele vivenciou no caminho enquanto andava com Deus, naquela épica libertação de Israel das mãos do Egito. Deus não esteve apenas no deserto, mas ele diz, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Desde os nossos primeiros pais, ele foi o pastor que conduziu o povo pelas suas respectivas jornadas. O Senhor esteve ao lado de Abraão, o Senhor esteve ao lado de Isaac, o Senhor esteve ao lado de Jacó, o Senhor esteve ao lado de José, o Senhor esteve ao lado de Moisés. O Senhor continua ao lado daqueles que caminham, daqueles que se refugiam no Senhor. E no verso 2 do texto que nós temos diante de nós, e esse verso é especialmente importante, ele continua dizendo, ou fazendo questão de lembrar, que esta providência de Deus que socorreu e socorre o seu povo em sua jornada, decorre da própria eternidade de Deus. Aliás, é curioso nós lembrarmos que este povo, que caminhou no deserto, tendo Deus como refúgio, habitava em tendas. Era um povo que não tinha um teto, era um povo que não tinha uma casa, era um povo que de fato viajava como peregrino, e por isso ele diz, tu tens sido o nosso refúgio, é no Senhor que nós estamos de fato escondidos. E aí a ideia que Moisés nos traz aqui no Salmo é que os caminhos mudam. As dificuldades, elas vão se transformando, assumindo novos contornos, tendo novas formas delineadas diante de nós, mas Deus sempre permanece o mesmo, inamovível em sua missão pastoral. Ele acompanha os seus. Ele anda ao lado daqueles que esperam por Ele. É o seu pastor amado, completamente disposto a revelar a sua bondade àqueles que por Ele esperam. De eternidade a eternidade, Ele é o Deus no qual nos refugiamos enquanto avançamos em nossa jornada. Os nossos caminhos mudam, mas Deus permanece inamovível em sua missão pastoral. Ele acompanha aqueles que esperam por Ele. Ele acompanha aqueles que viajam sob a sua segura condução. Eis, portanto, a primeira razão que o Salmo de número 90 nos dá para que nos refugiemos em Deus. A própria eternidade do seu pastoreio, primeiro anunciada nas Escrituras Sagradas, quando aprendemos sobre a sua própria eternidade. Mas temos um Deus que desde sempre, um Deus que desde todas as gerações acompanham aqueles que peregrinam, acompanham aqueles que viajam, acompanham aqueles que descansam por Ele, que descansam nele. Mas essa não é a única razão que o texto nos apresenta, pela qual devamos nos refugiar em Deus. Já é uma ótima razão, já é uma excelente razão. Temos um Deus eterno, um Deus que não será pego de surpresa, um Deus que não será enganado, não será traído pelas intempéries da nossa viagem. Um Deus que de fato conhece todas as coisas, todas as causas possíveis estão diante da sua mente. Mas a segunda razão pela qual nós devemos nos refugiar em Deus está no segundo bloco de pensamento do Salmo 90, que vai do versículo 3º até o versículo 8º. Se você conseguir lembrar ou ler aí na sua Bíblia, você vai perceber que essa é uma razão também muito interessante pela qual nós devemos nos refugiar em Deus. Pela qual devemos nos refugiar em Deus. Agora,
O salmista disse, Moisés disse, ou já nos anunciou a eternidade de Deus. Mas o que é interessante é que você vai observar a eternidade divina sendo contrastada com a fugacidade da existência humana. E Moisés faz isso de uma maneira extraordinária. Ele vai contrastar a eternidade divina com a fugacidade humana. Ele começa o verso 3º dizendo que Deus reduz o homem ao pó. Vejam isso aqui no versículo 3º. Tu reduzes o homem ao pó. Tu reduzes o homem ao pó. Essa expressão, irmãos, ela é sobejamente conhecida de todos aqueles que leem as Escrituras Sagradas e sabem que ela é uma referência primeira à morte. À morte. A própria Escritura Sagrada, quando a usa para dizer que o corpo ou o homem que morre volta ao pó. Esta morte é a expressão da nossa existência contraposta à eternidade divina. Se por um lado Deus tem sido o nosso refúgio de geração em geração, se por um lado Deus é o nosso eterno guia, por outro é importante que nós nos percebamos assim, limitados, que nós nos percebamos assim, passageiros, que nós nos percebamos assim, fugazes. Essa é a ideia. E por que Moisés faz isso? Por que ele começa dizendo que devemos refugiar em Deus por causa da sua eternidade? E depois ele diz que nós devemos nos refugiar em Deus por causa das nossas vicissitudes, por causa das nossas mudanças. Porque Moisés sabia, e nós também devemos saber disso, que é comum ao ser humano considerar os seus dias como se eles fossem eternos. É comum ao ser humano considerar os seus dias como se eles fossem eternos. E assim nós projetamos o nosso futuro, e assim a maioria dos homens projetam o seu futuro como se tudo fosse durar para sempre. É assim que nós pensamos. Por certo, alguns podem dizer que não há... isso não é de todo ruim, porque se ficássemos o tempo todo pensando na nossa limitação, se ficássemos o tempo todo pensando em quão mortais nós somos, nós morreríamos até antes mesmo do tempo. Embora isso seja uma impropriedade. Mas o fato é que Moisés quer que nós tenhamos consciência dessa nossa limitação. O fato é que ele quer que nós tenhamos consciência de que de fato nós somos fugazes, passageiros. Daí observem que ele propõe uma analogia muito interessante, eu já vi ela sendo usada em várias celebrações, especialmente de aniversário, e que ela tem de ser vista de uma maneira muito cuidadosa. Moisés diz que 1000 anos, percebam, 1000 anos aos olhos de Deus são como o dia de ontem que se foi. O que eu acho interessante é que a maioria das pessoas que fazem referência a essa passagem no Salmo de número 90, dizem que simplesmente Moisés declarou que 1000 anos são como um dia para Deus. Mas não é isso que Moisés disse. Moisés não disse que 1000 anos são como um dia. Ele disse que 1000 anos são como o dia de ontem. São como o dia de ontem. Ou seja, isso é extremamente interessante. A ideia é que o presente propriamente não existe. Quando nós pensamos nele, ele já deixou de existir. Quando nós tomamos conhecimento dele, ele já deixou de existir. Ou seja, o que Deus está nos dizendo é que nós somos absolutamente incapazes de sustentar o presente, que na realidade nem existe. Pensa, passou. Considere o dia. Ele diz, passou. 1000 anos aos olhos de Deus são como o dia de ontem. E mais, ele diz ainda no mesmo verso que nós estamos analisando, eles são também como a vigília da noite. Os antigos separavam a vigília em turnos de horas, em turnos de 3 horas. 3 horas apenas. O que ele quer que nós consideremos, irmãos, nesta palavra, é que nós somos absolutamente passageiros nesta vida. Eis, portanto, uma razão mais do que suficiente para que nós caminhemos sob a segura condução de Deus. Nós não temos como perceber o caminho como ele percebe, porque somos pequenos, limitados, passageiros e somos a todo instante confrontados com estas nossas limitações. Mais adiante, ele ainda falando sobre a morte, diz que o homem é arrastado na torrente como um sono frágil.
Ele é arrastado na torrente como um sono frágil. Ele pode até florescer de madrugada, como a relva, mas à tarde, ele diz, ele murcha e seca. E somos assim, então, consumidos, já que o próprio mal, decorrente do pecado que ainda nos assedia, nos lança diante do juízo divino. O ponto de Moisés é, sabe por que você precisa se refugiar em Deus? Sabe por que devemos seguir a nossa caminhada refugiados no Senhor? Porque Ele é eterno, mas nós não somos. Ainda que eu saiba, de fato, irmãos, que a nossa existência será continuada, nós não somos como o Senhor é. Nós não somos eternos do mesmo jeito que Ele é. Por isso nós devemos nos refugiar naquele que não é limitado, naquele que não muda, por causa das nossas mudanças, por causa do fato de sermos tão passageiros, nós devemos buscar refúgio em Deus. Não devemos permitir, em momento algum, que o florescimento da madrugada da vida, como no caso da relva, nos leve à insanidade de pensar que somos eternos e independentes de um Deus que está acima de todas as coisas. Só quem sabe o quão limitado é, correrá ansiosamente para os braços de um Deus refúgio. Então, até aqui duas coisas. É claro que depois de sermos criados, não deixamos mais de existir. Mas o ponto de Moisés, ao contrapor a eternidade humana, a eternidade divina, com as vicissitudes humanas, é dizer o seguinte: Ele é um Deus sempre presente, um Deus sempre eterno, e nós sempre limitados, e nós sempre passageiros. A terceira razão, e eu disse que são 4, a terceira razão pela qual nós devemos nos refugiar em Deus é por causa das tribulações, que seguramente nós encontraremos pelo caminho. Às vezes, nós ficamos de fato impressionados quando temos que lidar com um número como esse, 150 anos. Mas nem sempre nós nos lembramos do que foi necessário acontecer para que cada ano que se passou ao longo desse período todo pudesse se somar a este número que temos agora. Nem sempre nós temos consciência disso. Mas se você revisitar a sua história, se você rapidamente considerar a sua própria história nesse momento, você vai perceber que a despeito dos anos que você tem, sejam eles 20, 30, 40, 50, 60, você vai entender, você vai perceber que muitas lutas aconteceram. Você teve de trilhar um caminho árduo até aqui, como todos temos nesta vida. Afinal de contas, a Escritura Sagrada diz que nós, neste mundo, passamos por aflições. Moisés, então, continua falando da brevidade da vida, conforme observamos no verso 9 do texto que nós temos diante de nós. Ele diz assim: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Essa é a palavra que ele diz no versículo 9. Mas aí, mais uma vez, nós temos um verso emblemático dentro do Salmo de número 90, o verso 10º. Ele diz no verso 10º que os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, ele diz aqui, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. João Calvino, um comentarista do século XVI, analisando essa passagem, ele observa que Moisés constrói aqui esta sentença com uma sutileza fantástica. E eu quero convidá-lo a perceber o raciocínio que Moisés coloca aqui no versículo 10º do texto que nós temos de nós. Ele fala de dias que sobem a anos. Percebam isso. Ele fala de dias que sobem a anos. Ou seja, é possível que nós nos impressionemos com o número de dias. Eu não fiz as contas para saber exatamente quantos dias significam 150 anos. Mas se você fizer o número aí, a conta de quantos dias você viveu, você certamente vai chegar a um número impressionante. Um número que certamente vai aí estar na casa dos milhares. E aí alguém pode dizer: eu já vivi 1 milhão de dias. Eu já vivi, 2 milhões de dias. Mas é interessante, irmãos, como o tempo ele pode nos oferecer uma grande ilusão. Se nós dividirmos esse número astronômico de dias por um número de anos, as coisas não serão tão expressivas assim. De repente, milhões podem se tornar apenas algumas dezenas. Algumas dezenas.
É proposital no argumento de Moisés dizer exatamente isso. Os nossos dias, como nós observamos aqui, eles sobem há alguns anos apenas. Você pode estar impressionado com o número que você achou ao contar os seus dias. Mas perceba, ainda são apenas alguns anos. Ainda são apenas alguns anos. E o melhor deles, ele diz, ainda é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Essas duas palavras aqui, canseira e enfado, elas também poderiam ser traduzidas como inconveniências e aflições. Pode parecer até que Moisés seja demasiadamente pessimista. Alguém podia dizer assim, mas puxa vida, Moisés, será que não aconteceu nada de bom? O melhor deles foi exatamente isso, canseira e enfado. Mas veja, ele não é pessimista. O que ele quer que nós consideremos é que as glórias daqui não se sustentam por muito tempo. As glórias daqui não se sustentam por muito tempo, porque nós passamos rapidamente. Assim, uma glória, essa é a ideia que Moisés nos apresenta no Salmo de número 90, ela é rapidamente sufocada por uma nova luta. E nesse ciclo nós estamos sempre envolvidos em algum embate. É assim que funciona. Nós celebramos e lutamos novamente. Depois de um embate muitas vezes ferrenho, nós celebramos e lutamos novamente. E lutamos novamente. Esse é um ciclo do qual nós não podemos escapar até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De celebrações, mas de muitas lutas, de muitos embates. Por isso ele pede que Deus lhe dê da sua virtude, como no versículo 12, para que ele saiba viver os seus dias. E esta é, sem sombra de dúvidas, esse é, sem sombra de dúvidas, um dos momentos mais marcantes do Salmo 90, quando então ele olha para o Senhor e diz, Deus, eu sei que é assim que nós vivemos, celebrando, mas muitas vezes lutando. Então, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É importante que nós peçamos ao Senhor que nos dê da sua sabedoria, para que efetivamente nós saibamos contar o nosso tempo. Percebendo que aqui, é verdade, ainda nós suportaremos muitas aflições. Mas a glória por vir, irmãos, daqueles que se refugiam em Deus, nos confere a esperança necessária para que prossigamos sempre. Nós não retrocedemos, ainda que tenhamos que lutar, celebrar, e depois lutar, nós não desanimamos, porque as glórias reservadas para aqueles que seguem segundo o pastoreio seguro do Senhor, certamente virão sobre nossas vidas, que nos refugiemos em Deus, só em Deus, para que nós sejamos capazes de suportar os reveses que esta vida nos trará. Mas há uma última razão, que o texto nos apresenta, pela qual nós devemos nos refugiar em Deus. Até aqui foram 3 razões. Eu devo me refugiar em Deus, disse o salmista, por causa da eternidade divina. Eu devo me refugiar em Deus por causa das vicissitudes humanas. Eu devo me refugiar em Deus por causa das tribulações terrenas. Estas foram as 3 razões iniciais que o salmista nos apresentou. Mas a última razão está no último bloco de pensamento do Salmo, que vai do versículo 13 até o versículo 17. O verso 13 é uma oração. É como se ele já estivesse, de fato, tendo o seu espírito amainado pela própria ação de Deus no seu pastoreio seguro, agora então conduzindo à presença de Deus. Ele começa no versículo 13 a orar, exprimindo o mais profundo anseio do coração de um homem transformado por Deus. Ele diz, volta-te, Senhor. Perceba que esta é uma expressão de quem, mesmo tendo acabado de dizer, ensina-nos a contar os nossos dias, está cansado, ferido, pelas lutas, pelos embates que ele teve de travar ao longo da sua jornada. Aí ele olha para Deus e ele diz, volta, Senhor, tem compaixão de mim. Curiosamente, essa palavra compaixão, que nos lembra a misericórdia divina, uma das mais doces expressões da sua bondade, aqui poderia ser traduzida como pacifica-te. Como se de alguma forma ele estivesse suplicando a Deus para que ele se tornasse mais favorável na sua jornada.
eu gosto de observar que a nossa caminhada, ela não é uma caminhada linear. Nós temos de atravessar vales, nós temos que superar montanhas, nós temos que vencer obstáculos. Mas lá no profeta Isaías, no capítulo 26, o profeta também ora dizendo: Senhor, tu que és justo, aplana as veredas dos justos. Ou seja, torna o nosso caminho mais suave, torna o nosso caminho mais favorável, porque nós sabemos que o Senhor, que governa sobre todas as coisas, inclusive sobre a história, pode fazê-lo. E aqui também estamos naturalmente celebrando os anos que se passaram, prospectando o futuro e dizendo: Senhor, volta-te para nós, seja favorável ao teu povo, aplane o seu caminho, ou seja, torne a sua jornada mais favorável. E a partir daí, ele chega então nos versos 14 e 15 dizendo: sacia-nos de manhã como a tua benignidade, para que cantemos de júbilo, para que nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. O Senhor é de fato aquele que governa a história, o Senhor é de fato aquele que governa o nosso caminho. Tem compaixão, sacia-nos de manhã, torna o nosso caminho mais suave, porque nós também queremos nos refugiar em Ti, porque precisamos da compaixão celestial. O que nós ansiamos é que a misericórdia do Senhor, sua terna compaixão celestial, nos alcance nesta nossa jornada. Somos frágeis, dependentes, mas servimos a um Deus que é capaz de nos suprir e nos acompanhar por onde quer que formos, desde que nunca percamos de vista a glória de Deus como supremo alvo da nossa existência. Moisés termina o Salmo pedindo a Deus que as obras dele, isso está registrado aí nos versículos 16 e nos versículos de número 17. Ele diz: aos teus servos apareçam as tuas obras. Moisés então termina o Salmo pedindo a Deus que a obra dele e a glória do Senhor se revelem na vida do seu povo, que é o que de fato nós também pedimos. Se o Instituto Presbiteriano Gammon diz que serve dedicado à glória do Senhor, é natural que ele também possa pedir a Deus que as obras que de alguma forma tiveram como alvo esta glória se manifestem e sejam mostradas, e elas estão sendo reveladas nesta noite quando celebramos o Sesc centenário desta instituição. E aí ele diz então no versículo de número 17, Deus, depois que nós suplicamos ao Senhor que a nós seja revelado as tuas obras, nós também pedimos: Deus, estabeleça as nossas próprias obras. Olha o que diz o versículo de número 17: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Como alguém pode pedir isso? Deus, estabeleça as nossas próprias obras. Moisés só o faz porque ele sabe que as obras de quem caminha sob a firme condução de Deus são feitas nele. O apóstolo Paulo diz que nós andamos segundo aquelas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Elas não são nossas simplesmente, elas são primeiramente do Senhor. E por isso ele diz no versículo 17, confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. Eu posso lhes assegurar, irmãos, e falo isso já caminhando para a conclusão da nossa mensagem, que todas estas razões pelas quais nós devemos nos refugiar em Deus nos apontam Cristo como sendo o bom pastor, nos apontam Cristo como sendo a rocha, nos apontam Cristo como sendo o libertador, aquele em quem nós encontramos abrigo, aquele em quem nós de fato nos refugiamos de geração em geração. E eu quero lhes dizer, irmãos, que o próprio Cristo, àqueles que se refugiam nele, disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Assim, todos os que fazem hoje parte dessa célebre caminhada do Instituto Presbiteriano Gammon, bem como todos aqueles que me ouvem nesta noite, sabem que nós devemos nos refugiar em Deus, sabem que nós estamos de fato peregrinando por esta terra, rumando para Jerusalém Celestial. Portanto, todos aqueles que me ouvem sabem
que aqui nós temos, de fato, boas razões pelas quais devemos nos esconder no Senhor. Refugiar em Deus. Não importa o que nós particularmente estejamos celebrando. O Instituto Presbiteriano Gama, os seus 150 anos. Você, os seus 30, 40, 50, 60, não sei. Você provavelmente lembrando um ciclo, uma vitória, uma conquista, algo importante que marca a sua história. O fato é que todos caminhamos e devemos entender que Deus nos fez para a glória do seu santo nome. Então ele diz, você deve caminhar ou você deve se refugiar em Deus por causa da eternidade dele. Ali você tem alguém que de fato tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Você deve caminhar se refugiando em Deus, Moisés disse, por causa das nossas vicissitudes. Deus reduz o homem ao pó. Nós não somos autossuficientes. Precisamos de um Deus. Você deve caminhar refugiado no Senhor por causa das tribulações que nós enfrentamos nesta vida. Os dias sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, mas sempre teremos de lidar com canseiras e enfados nesta vida. Você deve caminhar refugiado em Deus, também por causa da sua misericórdia, por causa da sua terna compaixão celestial, dizendo, Senhor, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Eu encerro com uma declaração que foi feita por Martinho Lutero, ao vislumbrar o caminho que ele tinha diante de si, ou pelo menos a necessidade que ele tinha de caminhar. Certa vez ele disse, eu não sei qual é o meu caminho, mas eu sei quem é o meu guia. Eu sei quem é o meu pastor. E a nossa oração nesta noite é para que este Deus, que de fato conduz todos os seus peregrinos, todos os seus viajantes, continue sendo o Senhor do Instituto Presbiteriano Gama, continue também sendo o Senhor da vida de cada um daqueles que nele tem se refugiado. Vamos orar? Feche os seus olhos, pense em Deus nesse instante. Pai, a tua palavra se abre para nós conforme a direção do teu Santo Espírito. E nesse momento nós pedimos a ti que os nossos corações sejam levados cativos à tua presença, de tal sorte que nós não nos atrevamos a dar sequer um passo sem teu amparo, Cristo, nosso Senhor. Meu Pai, nós entregamos nas tuas mãos a vida desta instituição, te agradecemos pelo tempo que o Senhor a deu até aqui, e até a volta gloriosa do teu Filho Jesus Cristo, nós suplicamos ao Senhor que também dê a cada um dos nossos irmãos que aqui têm dedicado a sua vida, condições de continuar vivendo, dedicados para a glória do teu santo nome e buscando o progresso da humanidade também. Meu Pai, nós entregamos todas estas coisas ao Senhor com o nosso coração completamente tomado de alegria pela certeza da tua presença bendita no nosso meio. E fazemos isto no nome amado e querido de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Convido novamente o coral da Capela do Mackenzie, que nos conduzirá a Deus novamente, mais um hino. Convido o coral do Mackenzie.
declarar que Jesus Cristo é Senhor. Amém.
Enquanto nossos irmãos do coral tomam seus assentos, eu pediria ao presbítero Cleverson que permanecesse aqui, fazer a oração final. Gostaria de convidar todos os pastores presentes que se colocassem aqui à frente, embaixo do palco. Gostaria de convidar o reverendo Roberto Brasileiro para que viesse aqui para impetrar a bênção, por favor. Enquanto esses irmãos se dirigem, eu aproveito para agradecer à APECOM pela sessão do seu colaborador Arthur, e é exatamente por causa dessa sessão que muitas pessoas estão podendo nos assistir pela internet. Vai aqui o nosso abraço a vocês que nos assistiram durante esse culto. Agradecer também a presença do subtenente Kennedy, do Tiro de Guerra 04. Lembrar a todos nós que o nosso irmão presbítero Luiz Roberto está representando aqui o presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, presbítero José Inácio. Agradecer aos nossos irmãos do Mackenzie, particularmente a pessoa do reverendo Carlos Henrique, que é o capelão, e da maestrina Sandra Vargas. Muito obrigado, irmãos, pelo sacrifício que vocês fizeram, todos vocês. Agradecer também à família Alegria, que vocês não tiveram oportunidade de vê-los, mas eles estão lá com os nossos meninos, com as nossas crianças. Agradecer a todos vocês de coração, sintam-se desde já abraçados aqui do púlpito, por terem estado conosco, por estarmos juntos aqui celebrando esse momento histórico de 150 anos do Instituto Presbiteriano Gammon. E logo em seguida, após o amém, a bênção pelo reverendo Roberto, nós teremos o pós-lúdio com o nosso irmão Didson, a quem eu faço um agradecimento final. Não somente veio aqui com sinos, deu uma carona para o nosso irmão Gilmário. Muito obrigado, Didson, de coração. E amanhã você estará na primeira igreja, não é isso? Pela manhã. Falando em sinos, falando em primeira igreja, o reverendo Sério, que está aqui à frente, pediu que as pessoas que participaram do famoso conjunto de sinos, assim que terminarmos o culto, viessem aqui à frente, porque ele quer fazer uma foto com esses sinos. Para aqueles que não sabem, houve um conjunto de sinos aqui, não vou dizer há quanto tempo atrás, por uma questão de delicadeza, mas nessa perspectiva, eram esses os sinos. Quem lembra do reverendo Ricardo e da sua esposa Alma, sabe do que eu estou dizendo. Então, mais uma vez, meus irmãos, muito obrigado, todos aqueles, os colaboradores da escola, os alunos, os ex-alunos, os pais de alunos, estamos aqui com um coração grato pela presença de vocês. Cleverson, e eu queria chamar também os membros da Assembleia. Registrei, Neander, Beto, por favor, aqui. Cleverson está aqui em cima. Reverenda Marildo já está aqui. Por favor, meus irmãos. Oremos ao Senhor. Santo, poderoso Deus, Tu és soberano. Nesta hora bendita, Pai, nós damos graças ao Senhor, nós exaltamos o Teu santo nome, Pai, pela oportunidade preciosa, singular, Pai, que aqui tivemos, de prestar este culto, Pai, oferecer este culto em ação de graças ao Senhor, Pai, por essa história maravilhosa do Instituto Presbiteriano Gammon, Pai. Tu conduziste, nós estamos seguros disso pela fé, Pai, que Tu conduziste cada passo da história dessa instituição. Tu conduziste os passos de todos que plantaram esta obra, Pai. Tu trouxeste pessoas de fora e Tu tens sustentado essa instituição com tantos outros e outras, Pai, que ao longo dessa jornada, Pai, têm empenhado seus esforços no nome do Senhor, Pai, para que aqui se faça uma educação de qualidade, uma educação virtuosa, Pai, uma educação transformadora, Pai, uma educação de impacto na sociedade, Pai, pautada por valores e princípios cristãos reformados. Nós Te damos graças, Pai, pela nossa denominação, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que também completa 160 anos, Pai, sempre debaixo da Tua graça, Pai, debaixo da Tua autoridade. Nós Te damos graças pela vida do presidente do Supremo Concílio aqui presente, Pai, que tem liderado essa igreja. Nós Te damos graças, Pai, pela vida de cada pastor aqui presente, de cada líder, Pai. Nós Te damos graças
por cada irmão que integra a Assembleia presente aqui do Gammon, Pai. Nós te damos graças, Pai, e clamamos a unção sobre a vida do diretor-geral, nosso irmão Alisson, Pai, que tu tens orientado, Pai, também na direção desta casa. Cada professor, cada professora, cada funcionário, Pai, nós clamamos a bênção do Senhor sobre cada um e pela vida também de seus familiares, Pai. E que essa instituição, Pai, continue com um bom exemplo, Pai, a proclamar o nome do Senhor, dando bom testemunho, Pai, do que tu tens feito na vida de cada um, Pai. Usa-nos, Pai, continua a nos usar para o teu serviço, Pai, para a tua obra, a ti e somente a ti, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, Pai. Só a ti devemos, Pai, prestar toda homenagem, toda honra, Pai. E agradecemos ao Senhor mais uma vez, Pai, porque tu aqui nos trouxeste, Pai, para cultuá-lo, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós oramos, Pai, agradecidos, em nome e por amor a Jesus. Amém. E agora, amados e queridos irmãos, que a graça, a paz e o amor de Deus estejam sobre todos, sobre todas as famílias aqui representadas, sobre todos os lares, derramando a sua graça sobre o Instituto Presbiteriano Gammon, fazendo deste Instituto algo de novo, sempre novo, para a tua glória e teu louvor. Derramando as tuas bênçãos sobre a vida de cada um daqueles que aqui trabalham, seus colaboradores, derramando as suas bênçãos sobre os alunos, para que em tudo o teu nome seja edificado e a glória do Senhor resplandeça em todo o Instituto, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Ouçamos agora o pós-lúdio. Eu destaco também a presença do pastor Rocha, do Compel aqui de Lavras. Vencendo, vem Jesus.
Agradecemos a presença de todos. Boa noite. Deus muito os abençoe.